Senhor presidente, expediente inicial, deputado Marcos Figueiredo, deputados Luiz Paulo, Djanira, Vaguinho, Marcelo Simão, senhoras e senhores. Primeiro, dar todo o apoio ao pronunciamento trazido à casa pelo deputado Luiz Paulo, que contribui com reflexões que seguramente foram feitas. Não tive oportunidade de participar do fórum hoje pela manhã, mas reflexões que foram feitas no sentido da grave crise de mobilidade que enfrentam todos os brasileiros que habitam as mais diversas regiões metropolitanas. Evidentemente, o caso do Rio de Janeiro é sobremaneira amplificado pela crise dos transportes, pelo baixo investimento em infraestrutura rodoviária, por essa política que muito bem aqui trouxe o deputado Luiz Paulo, que o governo central entende ser fundamental para o desenvolvimento econômico do país, que é fabricar automóveis e jogar nas ruas da cidade, aplicando subsídio, enfim, são questões que de muito essa casa vem debatendo, e as esperanças são pequenas nesses governos que estão aí encerrando as suas gestões. Mas vem também, deputado Luiz Paulo, trazer um outro ponto que é fundamental para a reflexão do Brasil. O jornal o Globo, nas suas últimas edições, vem trazendo matérias sobre o retrato da educação no Brasil. E ontem, o Procurador-Geral de Justiça Federal, doutor Janot, fez uma visita com outros procuradores em 6 ou 7 estados da federação, dentre eles o Rio de Janeiro. E o Procurador-Geral veio pessoalmente visitar escolas do município e do estado aqui no Rio de Janeiro. Visitou uma escola no bairro de Gardênia, escola compartilhada entre município e estado. Veja, Vossa Excelência, deputada Djanira, deputado Luiz Paulo, estamos falando aqui de um bairro na capital do estado do Rio de Janeiro. Uma cidade que faz parte de um estado que é a segunda economia do país. O Procurador-Geral saiu decepcionado do que viu naquela escola, da carência encontrada naquela escola. Primeiro, quero lembrar aos senhores deputados que de muito a Comissão de Educação desta casa vem fazendo parcerias com o Ministério Público Estadual. Plano Estadual de Educação só se transformou em uma realidade porque o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, foram parceiros dessa casa na pressão junto ao Poder Executivo. Lembro aos senhores deputados que o nosso Ministério Público já tem 5 promotorias de educação, ainda insuficientes, mas já são 5 promotorias de educação que há 5 anos atrás não tínhamos nenhuma. Hoje temos 3 promotorias na capital, temos uma em Niterói e uma em Caxias, mas ainda temos espaço e necessidade de mais promotorias se dedicando à questão da educação. Então, senhor presidente, nós estamos aqui dando as boas-vindas ao Ministério Público Federal, que não tardiamente, mas no momento oportuno de debate das políticas brasileiras, já que se avizinham as grandes eleições, o Ministério Público resolve passar a ter também um olhar sobre o compromisso social dos diversos governos com a educação. E aí eu trago aqui, deputado Luiz Paulo, a matéria do Globo do dia 28, sem luz para estudar. Veja, Vossa Excelência, nós estamos há 40 dias da Copa do Mundo, nós estamos sediando as Olimpíadas, aqui o Rio de Janeiro, as Olimpíadas em 2016. Veja, Vossa Excelência, somente 28,6% das escolas de educação básica no Brasil tem uma quadra esportiva, tem algum espaço para prática esportiva. Vejam, Vossas Excelências, o país está investindo
bilhões e bilhões de reais do Tesouro em 2 grandes eventos voltados ao esporte, e apenas 28% das escolas brasileiras têm um espaço para a prática de educação física. E todos nós sabemos que nos países desenvolvidos na questão esportiva, deputado presidente Vaguinho, o local de começar a forjar, despertar os atletas de alto desempenho é na escola. A escola é o local que começa a se despertar pela prática da educação física, pela iniciativa esportiva. Todos os países bem-sucedidos em resultados de medalhas na história das Olimpíadas investem maciçamente na questão do esporte, da educação física nos seus sistemas de educação. Vejam que estamos aqui investindo 1,4 bilhões no Maracanã, alguns bilhões em diversas arenas esportivas e menos de 30% das escolas brasileiras, deputado Luiz Paulo, menos de 30%, tem uma quadra, um espaço esportivo para a prática de educação física. Vejam, Vossa Excelência, que aqui no Rio de Janeiro, nós temos, pelos dados do relatório de responsabilidade fiscal, responsabilidade educacional, desculpem, da Secretaria de Educação, 15% das escolas do Estado não tem uma quadra esportiva. 15% das escolas que são de responsabilidade da gestão da rede estadual não tem uma quadra nem um espaço para a prática de educação física e para a prática desportiva. E esse governo investiu 1,4 bi no Maracanã. Se pegarmos o ciclo de investimentos em recuperação de infraestrutura e construção de novas unidades dos 7 anos do governo Cabral, não chega a 800 milhões. As 1.400 escolas do Estado não receberam em 7 anos 800 milhões de reais, enquanto o Maracanã recebeu, torno a falar, 1,4 bilhões. 1,4 bilhões. Esse é o país, deputado Luiz Paulo, que busca querer se apresentar no cenário mundial como um país que está preparado para enfrentar os desafios da era do conhecimento. Trago mais um dado que Vossa Excelência deve ter acompanhado também, laboratórios de ciências. Somente 8,19% das escolas públicas brasileiras têm um laboratório de ciências. Vejam, senhores, 8,19% de todas as escolas públicas brasileiras são dotadas de um laboratório para a prática de ciências, para o ensino das ciências. E estamos falando aí da era do conhecimento, onde a escola é a grande ferramenta de transformar a sociedade, de transformar a cidadania. Então, o legado que parece, senhoras e senhores deputados, que vai ficar desses grandes eventos no Estado brasileiro, e por isso a sociedade foi às ruas no mês de junho, e parece que não teve o eco necessário nos poderes instituídos. A sociedade foi às ruas exigindo uma nova agenda. E é essa agenda da educação que a sociedade está exigindo. É essa ausência de uma agenda nas políticas de educação que faz com que vários fóruns mundiais discutem o porquê do Brasil ter se apresentado para sediar Jogos Olímpicos. Por que outros países com deficiências nas suas infraestruturas não se aventuraram a apresentar pleitos para sediar grandes eventos esportivos? Esse é o grande debate. O investimento do Tesouro. Claro que lá na época se disse que não teria investimentos de recursos públicos. E nós estamos vendo aí que o grosso do investimento feito para a Copa do Mundo e seguramente para as Olimpíadas foi feito através do Tesouro, através do BNDES, através do dinheiro do imposto pago pelo trabalhador brasileiro. Então, senhor presidente,
nós damos boas-vindas ao Parquet, ao Ministério Público, nessa sua incursão em passar a debater de forma sistematizada a questão da educação brasileira. Estava fazendo falta o Ministério Público nesse grande debate. Está de parabéns o Procurador-Geral da República, ao visitar escolas, que esse exemplo seja seguido pelos procuradores das 27 unidades da Federação, que esse exemplo seja seguido em todos os cantos do Estado brasileiro, para que, com a pressão do MP, possamos pressionar o Poder Executivo e Legislativo com relação a uma educação pública que possa ser, de fato, transformadora. Uma educação pública que possa estar dotada das ferramentas mínimas para dar às futuras gerações o caminho mais correto para as suas escolhas. Muito obrigado, senhor presidente. Convido a deputada